Boa tarde, prezados. Sou a Mariane Oliveira da Silva, sou do curso de Edificações, terceira módulo da turma A, e eu vou apresentar o meu TCC, que é referente à utilização de estrutura pré-moldados em edificação residencial. Iniciando com os acontecimentos históricos, a demanda pelo sistema de pré-moldados veio inicialmente para a reconstrução de países que sofreram por causa da Primeira Guerra Mundial. Basicamente, o foco foi ali na Europa, que foi uma das regiões mais afetadas no pós-guerra. E houve a necessidade de uma construção com rapidez de hospitais, escolas e habitações, né? No slide apresentado, tem a figura de imagens do pós-guerra na França, no qual na esquerda tem a imagem da Praça do Perrone, na segunda tem as ruínas do Palácio Municipal de Bapaume, terceira as ruínas de Rouve e a quarta o Palácio Municipal de Arras. Em 1928, na Suíça, foi criado um grupo de arquitetos, engenheiros, no Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, conhecido como CIAM, que uniu vários nomes importantes da arquitetura para um único fundamento, que é o planejamento urbano, e claro, sanar aí as necessidades do pós-guerra. Um desses fundadores é o alemão Ernest May, que foi um dos responsáveis pelo programa habitacional aplicado em Frankfurt na construção de prédios residenciais em Frausheim entre os anos de 1924 a 1929. Nessa foto tem alguns dos arquitetos que eu informei. Um dos brasileiros é o Paulo Padro, que estava neste congresso, que foi realizado no castelo de Las Sarras. A CAM ela foi criada para que fosse unido um único propósito, sanar necessidades urbanas e evidenciar assim a arquitetura. O conjunto habitacional na França, por exemplo, foi um dos métodos construtivos aplicado, isso na década de 1930, no ano de 1930. O concreto armado foi produzido em loco, muito utilizado nessa década. Sendo que após a Segunda Guerra Mundial também houve essa necessidade, houve esse reforço na necessidade de pré-fabricados devido à necessidade de completar as obras com rapidez e diminuir assim os custos, As peças, por muitas vezes, foram provenientes do mesmo fornecedor e de alguns componentes também, podendo ser um dos fatores para que esses edifícios apresentados no slide tivessem uma arquitetura repetitiva. Esse prédio residencial Les Couteliers na França, Paris, do arquiteto Émile Aylaud. E na esquerda ali o edifício do conjunto Georges Continot em Paris. Georges Continot foi um dos recebeu o condomínio, o edifício, o nome de um dos responsáveis, juntamente com Jacques Bourgeois e Joseph Bucher. Nesse slide apresentado tem
o exemplo de antes e depois, né, por volta de 1945, pós-guerra, como eu citei, Segunda Guerra Mundial, na Poznan na Polônia, Hastings na Alemanha e Dresden na Alemanha também. Foram necessários vários métodos, como pré-moldado, pré-fabricado e restaurações, para que os edifícios fossem reinstaurados, né, para voltar pelo menos com a mesma linguagem arquitetônica. Já no Brasil, a primeira obra foi o Hipódromo da Gávea, Jockey Club no Rio de Janeiro, isso em 1924, no qual pode ser notado que a fachada desse hipódromo ela é toda ornamentada, né? Você pode ver que por mais que tenha esse método, tem-se uma inspiração mais palaciana, e também a parte técnica do concreto armado, que foi essa laje em balanço na arquibancada, como apresentado na foto. O conjunto residencial da USP, CRUSP, tem como seus responsáveis o Eduardo Kennedy de Mello, Sidney de Oliveira e João Ramalho, que foram os responsáveis pelo projeto. O início da industrialização no Brasil foi na era Vargas. Devido aos investimentos, né, criados de empresas estatais, alguns arquitetos brasileiros da época adotaram esse movimento moderno. Esse movimento que foi discutido na Europa durante a CIAM. Sendo assim, tiveram, claro, que muitos incentivadores para a produção do pré-fabricado, pré-moldado. Isso aconteceu por volta de 1950, no qual esses arquitetos realizaram, né, consideraram o pré-fabricado para essa construção e para solucionar o déficit habitacional brasileiro. O primeiro edifício de concreto armado foi esse conjunto residencial. A data, o projeto, na verdade, foi de 1961. O Parque Nova Irajá é um conjunto residencial no Rio de Janeiro, que foi produzido pelo sistema de engenharia da Engefusa, que foi desenvolvido aqui. Esse apartamento, por exemplo, ele é de 1967, com 192 unidades, mas tem também o Padre Anchieta de 1966, com 252 unidades, e o Antônio Salles, que comporta 472 famílias, distribuída aí em 30 edifícios. A Engefusa, ela era uma empresa de grande porte, que o nome dela é o Sistema de Engenharia de Fundação S.A., e desenvolveu assim um sistema e tecnologia aplicada de métodos importados, né? O sistema construtivo de painéis, de pré-moldado, concreto armado foi utilizado nas construções de várias habitações aqui no Brasil. Uma delas, que foi apresentada anteriormente, é o Parque Nova Irajá, como citado. Neste croquis temos uma base de como funcionava a empresa. Era grandiosa, era um sistema de usina móvel, assim como tem ali em Santos, aquele sistema móvel de guindaste 360, a Engefusa usava esse sistema para produção e deslocamento de lajes, paredes, tudo que fosse necessário. Eu achei uma revista no qual enfatizava que o edifício Barão de Mauá foi construído pela Engefusa. Então, uma coisa importante, né, para salientar que a empresa realmente ela era muito conhecida no Brasil, que infelizmente faliu. O engenheiro Carlos da Silva, né, tentou, mas infelizmente a empresa, por falta de apoio político, não conseguiu desenvolver os seus métodos aqui e faliu.
É uma perda muito grande, né? Uma oportunidade de desenvolvimento que estava sendo implantada aqui no Brasil, mas que infelizmente não teve continuidade, pois traria muitos benefícios para os brasileiros. O conjunto habitacional Zezinho Magalhães Prada, localizado no bairro Secap, em Guarulhos, ele foi projetado em 1967 pelo arquiteto Fábio Penteado, João Villanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha. Originalmente, ele era um pré-fabricado de concreto armado, porém, devido às licitações, a obra teve que ser optada por um orçamento mais barato, fazendo assim um método pré-moldado em loco e outros métodos de fechamento para viabilizar a construção do conjunto habitacional. O Centro Integral de Escola Pública, o CIP, ele foi projetado pelo Oscar Niemeyer em 1984. É claro que depois teve outras unidades, teve mais 500 unidades, desde 1984 a 1995. Foram implantadas no Rio de Janeiro. Esses edifícios eles são pré-fabricados, as peças foram projetadas pelo Niemeyer e diversas empresas se comprometeram a produzir exatamente o que ele projetou, que é muito importante. Hoje o edifício ele não funciona como escola. Na verdade, hoje o edifício ele funciona como escola, mas não tem as atividades integradas como anteriormente. Na foto, podemos ver como que era a fachada da época, a fachada atualmente e o croquis feito pelo Oscar Niemeyer. Primeiramente, eu vou informar para vocês um conteúdo importante, que é entender a diferença entre o pré-moldado e o pré-fabricado. O pré-moldado, ele é um sistema menos rigoroso, não é necessário de laboratório para testes mais precisos. A sua produção pode ser tanto na obra como fora dela. A sua instalação precisa apenas de pessoa especializada e o seu acompanhamento ele é feito sim por lote, uma inspeção individual em cada peça para o melhor funcionamento e análise construtiva da peça. Já o pré-fabricado, ele é uma peça que realmente requer uma produção em usina, instalações e recursos mais apropriados, é feito testes em laboratório, tem um controle de qualidade maior, claro que tem uma avaliação técnica maior, consequentemente tornando assim uma peça mais cara. As vantagens do pré-moldado são ter rapidez na produção do projeto, viabilidade de pagamento, porque algumas empresas podem facilitar a forma de pagamento, mão de obra, material, não tem tanto resíduo como a parte construtiva convencional, então vale a pena. Não tem dor de cabeça com pedreiro, falta de material, como costuma ter. Então, realmente, o pré-moldado nesse sentido, ele realmente é muito importante. Claro que a construção ela é bem vasta, desde chácara, sítio, casa de praia. Depende muito da necessidade e claro que precisa de uma empresa especializada para checar melhor a obra, acompanhar, para que não tenha dor de cabeça, né? Já as desvantagens, que diante de todos esses fatores são até poucas, que ele tem a sua limitação, porque uma vez que você faz o projeto, não pode sair fazendo furo, porque muitas vezes o projeto ele é estrutural, então tem que tomar esse cuidado. Também tem o transporte e logística das peças. Se o terreno não pode receber
o caminhão, o guindaste, não tem como esse tipo de sistema funcionar para o seu projeto. Então, basicamente, seria isso na questão de desvantagens do pré-moldado. Uma coisa importante que vale sempre ressaltar é que, ao contratar uma empresa especializada, deve sempre avaliar o contrato, verificar o memorial descritivo e verificar se tudo o que você planejou e tudo que foi conversado está no contrato e se realmente está cobrindo tudo, desde acabamento como piso, louças sanitários, janelas, para não ter nenhuma dor de cabeça. Se o frete está embutido no valor, para que você não seja surpreendido, deve ser verificado a situação cadastral da empresa para ver se ela está ativa no mercado e se realmente ela tem uma boa reputação, se não tem muita reclamação, para que você não tenha dor de cabeça. E sempre uma coisa importante, ver se no contrato tem a cláusula de atraso e se há multa se eles atrasarem. É um ponto importante a ser ressaltado. Eu vou apresentar para vocês os sistemas estruturais. Vou começar com alguns dos métodos, que é o sistema de aporticado, né? O sistema aporticado ele é utilizado muito com aquela forma de esqueleto, vigas e pilares. O intuito é ganhar principalmente uma vantagem para vencer grandes vãos, muito utilizado para indústria, shopping, estacionamento, centro esportivo, fábrica, e tem uma flexibilidade de arquitetura, porque ele vai receber apenas o telhado e fechamento lateral. Então ele é ótimo para a área comercial. Já o sistema esqueleto é um sistema muito utilizado em projetos habitacionais, no qual a viga e o pilar são a forma de sustentação do prédio e é onde é feito o fechamento, seja ele por bloco, ou tijolo, ou isopor, ou drywall, seja ele da forma que for. Eu moro em um conjunto habitacional do CDHU que tem esse tipo de sistema esqueleto. Ele é ótimo para quem pensa que visa uma facilidade em mudar o layout do apartamento, porque ele oferece essa forma que pode ser removida algumas paredes, porque ele não tem um sistema estrutural, então tem uma vantagem maravilhosa aí no mercado para quem tem esse tipo de construção. Os painéis estruturais. Eles são para fechamentos internos e externos. Eles são mais usuais em elevadores, núcleos centrais. Então, na residência, realmente, em apartamento, ele já tem a função estrutural, né? Muitas das vezes ele tem essa função. Como ele já tem aquele acabamento mais liso dos dois lados, é ótimo para pintura e colocar papel de parede. Claro que tem a sua rapidez, tem o isolamento acústico, térmico, então é ótimo porque economiza também, né? Nessa parte de vigas e pilares, por ele ser estrutural. Então tem essa vantagem aí. O sistema para pisos e lajes, por exemplo, temos alguns modelos. Eu citei alguns nesses slides, por exemplo, o painel alveolar, que ele é para vencer grandes vãos, o painel TT, ou até mesmo o treliçado, o painel em U, painel maciço, que ele é usado para fechamento, piso, garagem, tudo que for necessário para esse tipo de sistema. As vigas é aquelas mais convencionais, que é a seção retangular, seção I, a T invertido e a quadrada vazada. Já o sistema de fechamento, ele é muito utilizado para ornamentos de fachada, acabamento, também tem essa função, tem uma dupla função, além da estética tem a parte estrutural, que como ele não precisa, né, não tem essa parte vertical do pavimento, ele é só fechamento na fachada, então tem-se aí essa economia, né. Então, a tendência no momento é
A tendência moderna é aplicar, né, todos esses métodos no projeto arquitetônico. E como ele é estrutural, tem aí essa economia, vale a pena. Já o sistema celular, ele é usado às vezes, pouco utilizado, mais utilizado para banheiro, cozinha, garagem ou sacada, varanda, quando é necessário fazer uma nova encaixe ou adicionar algum outro. Porque o que acontece? O maior problema é a logística, como é que vai até o terreno. Precisa de caminhão em guindaste, tem que ter necessidade de verificar se realmente vai conseguir manobrar um guindaste para levar esse sistema, esse módulo até o local, né? Não tem flexibilidade arquitetônica, isso é fato. E é realmente mais caro, então deve sempre estudar se vale a pena ter esse método no seu projeto. Aqui nós temos alguns esquemas de ligações, né? No qual essa imagem de ligação em cálice é como se fosse um braço de conexão, que eu vou apresentar, vai ter um vídeo que vai demonstrar ela. E a ligação de parafuso, todas as vigas elas são estudadas para que não tenha nenhuma patologia futura e o parafuso ele é bem calculado para não danificar o pilar e a viga. Aqui tem um sistema de junção, no qual tem um concreto montado, né, no local, os parafusos, o consolo metálico, tem também a almofada de apoio, que ela é muito importante, porque assim ela protege o contato da viga com o pilar, fazendo com que não, evite, né, as patologias de trinca que acontecem nessa junção. E aí tem o apoio do painel alveolar ou qualquer tipo de painel que seja necessário. Tem a armadura, então aqui demonstra bastante o método de instalação, tanto da viga, pilar e laje. A escada pré-moldada, ela já é do nosso dia a dia, é muito comum. Deve-se sempre estudar o espaço, o melhor dimensionamento, atender sempre à norma técnica da NBR para verificar se realmente a parte de pisada, espelho está sendo atendida, é muito importante isso. Muitas vezes a escada pode ser feita na própria construção, ou pode ser pré-fabricada e posteriormente chegar só para fazer a instalação. O custo varia bastante, porque depende do fornecedor, a técnica também. Os modelos apresentados em espiral e alguns são autoportantes. Aí também tem apresentada a forma, que é metálica, para esse tipo de método. Claro que algumas empresas já têm um modelo pronto dessas formas, algumas podem ser personalizadas. Muitas escadas são feitas com molde, com a forma em madeira, mas as industrializadas são em metal. Aqui tem um modelo de uma escada, né, com o tamanho da pisada, diâmetro, para uma análise melhor. E agora eu vou apresentar para vocês um vídeo demonstrando como que é a produção de uma casa pré-moldada. Aqui tem a montagem das formas, né, instalação e introdução das ferragens. A concretagem. Esse método foi utilizado o bloco, né, na verdade tijolo. Onde passa o conduíte, onde é instalado as caixas de
de interruptor, de tomada, tudo que for necessário já é instalado. Molha-se o tijolo, faz a concretagem, alinhamento. E aí vem o transporte, que é a parte mais importante que sempre deve ser estudado. Porque muitas vezes o caminhão já vem com guindaste, outras vezes não. Aí tem a parte de ancoragem. O escoramento. O içamento das peças em caixa. Como ficou a parte frontal da residência. E a finalização. Enfim, prezados, eu vou só apresentar minhas considerações finais, né? E dizer que o sistema pré-moldado, ele veio para ficar, ele é muito usual. Claro que eu apresentei algumas informações, tem várias outras. Nós usamos o pré-moldado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós temos o pré-moldado no saneamento básico, desde redes de esgoto, tubulações de água, inspeções, caixas de inspeções de esgoto, placa cimentícia. Nós também temos aquelas placas de passagem, de passeio, guia. Tem todo tipo de método construtivo para o pré-moldado. Temos piso de garagem, piso tátil, é feito de pré-moldado. E assim, o que eu posso falar? Que estudando e fazendo esse TCC, tirou-se uma dúvida que eu tinha da diferença entre pré-moldado e pré-fabricado. Indicaria para qualquer pessoa esse tipo de sistema. Eu moro em um apartamento com sistema esqueleto, realmente benéfico para os moradores esse tipo de método aplicado. Eu moro no conjunto habitacional do CDHU. Claro que todos os conjuntos habitacionais apresentados nesse TCC têm suas particularidades, tiveram os seus imprevistos referente a licitações. O pré-moldado ele veio para diminuir o déficit de habitacional da população, né? Que pós-guerra viu-se aí sem nada, nem para onde ir. Então, teve essa necessidade de construção imediata de escolas, hospitais, moradias. Então, realmente, fiquei muito feliz em realizar esse TCC. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas do pessoal. E deixo aqui o meu agradecimento. Boa tarde.